Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda. Casos de chikungunya, primeiro caso em 2026 é confirmado em Patos de Minas e mais de 400 casos de dengue. Mas na comparação com o mesmo período do ano anterior, o número de casos é 3 vezes menor, segundo o que informou a coordenação do Programa Municipal de Combate à Dengue. Daqui a pouco os detalhes. E ainda hoje você confere. Operação Tiradentes reforça a fiscalização nas rodovias da região. Futebol, Atlético vence a primeira pela Copa Sul-Americana. Após fuga em alta velocidade, PRF e PM apreendem 50 quilos de maconha. Eu sou Matheus Borges e o NTV News, primeira edição, está no ar. Já abrimos esta edição com essas imagens da perseguição da Polícia Rodoviária Federal, juntamente com a Polícia Militar Rodoviária aqui em Patos de Minas. O condutor de um Gol, esse que aparece aqui na sua tela, ele desobedeceu uma ordem de parada da Polícia Rodoviária Federal e fugiu por aproximadamente 50 quilômetros, conforme você está acompanhando nessas imagens aqui. E olha só a quantidade de drogas que foi encontrado. Com o apoio da Polícia Militar, foi feito um cerco em Varjão de Minas. O motorista abandonou o carro em uma estrada de terra sem saída. E aí, ele meteu o pé, fugiu por uma área de mata e ainda não foi localizado. Dentro e próximo a este veículo foram encontrados 38 tabletes de maconha. Seguindo com o NTV News, primeira edição, a Polícia Militar Rodoviária deflagrou na manhã de hoje a Operação Tiradentes com reforço da fiscalização nos pontos mais críticos das rodovias da região. Feriado prolongado se aproximando, Tiradentes feriado dia 21 de abril na próxima terça-feira. Muita gente aproveita esse feriado, emenda e aí já nessa sexta-feira já começa a iniciar a viagem, fazer toda a situação dessa viagem. A Polícia Militar Rodoviária, por isso, intensifica então a Operação Tiradentes. Tenente Maxson, uma operação essa intensificada já pensando nisso, né? Que aqui na região o trânsito pode aumentar e muito o fluxo. Certamente aumenta, né? Uma característica de véspera de feriado, sobretudo feriado prolongado. A Polícia Militar Rodoviária se planejou para isso, já elaborou, já verificou quais são os locais e horários específicos em que tem mais incidência de sinistros e fará a operação nesses locais. A Polícia Militar conta sim com a conscientização do condutor para que ele não cometa transgressão nem infração, sobretudo aquelas que a gente sabe que são as que mais vitimam, que é ultrapassar em local proibido, forçar a ultrapassagem, embriaguez ao volante e também a distração, muitas das vezes provocada, como você disse, pelo uso do aparelho celular. Mas se todavia não tiver conscientização do condutor, a Polícia Militar estará disposta em locais e horários específicos para abordá-lo e adotar as providências que a lei determina. E até falando sobre isso, a gente tem muitos locais aqui na região de Patos de Minas que registram alto índice de acidentes por ultrapassagem proibidas, esses tipos de situações. Fica esse alerta, né, para os motoristas também ter essa conscientização referente a esses casos que acabam ocasionando acidentes. A gente percebe que alguns locais, alguns sinistros estão concentrados em algumas rodovias. É o caso dessa que a gente se encontra, BR-352, né, que sentido quem vai para Patos, para Belo Horizonte, e também MGC 354, Patos, Brasília ali. Inclusive, neste mês que a gente está de abril, tivemos 2 vítimas fatais, né, uma na MGC 354 e outra lá na MG 410. Então a Polícia Militar reitera: é importante que o condutor se conscientize em qualquer situação, por mais que a rodovia pareça tranquila, é importantíssima a conscientização do condutor. Mas, em se tratando de véspera de feriado, em alguns locais em que o fluxo de veículos aumenta consideravelmente, essa conscientização tem que ser redobrada. O planejamento é importantíssimo, assim como também que o condutor esteja preparado para a viagem, né? O condutor descansado, sem fome, né? E que ele planeje essa viagem para não sair com pressa.
faça a revisão no veículo antes de pegar a estrada e evite essas infrações que eu mencionei, sobretudo ultrapassar em local proibido, forçar a ultrapassagem, embriaguez ao volante. Rápido intervalo aqui no News 1 e daqui a pouco a gente mostra como foi o encerramento da primeira, ou melhor, como foi o encerramento da Semana da Nutrição no Centro Universitário de Patos de Minas. 11h38. Muito obrigado pela sua companhia, você que está chegando agora aqui no News, segunda edição a partir das 19 horas com Oday Cardoso. E olha só, gente, amanhã acontece na Paróquia Cristo Redentor um bazar no Salão Paroquial das 8 até as 5 horas da tarde, oferecendo diversas opções para itens para você, viu? O evento vai acontecer na Rua Rio Grande do Norte, número 719, no bairro Cristo Redentor, sendo uma ótima oportunidade para você poder adquirir os seus produtos, apoiar as ações da paróquia e, claro, participar de um momento de convivência. Então, por isso, já se organize-se para comparecer no horário, leve dinheiro em espécie para facilitar as compras e, claro, convide os amigos, os familiares para prestigiar essa ação tão nobre e tão importante. A Semana de Nutrição no Centro Universitário de Patos de Minas terminou nesta quinta-feira com a presença da escritora e nutricionista Roberta Carbonari Musi. Alunos do curso de nutrição do Unipam encerraram a semana acadêmica reconhecendo que a alimentação vai muito além do prato. Entre a programação foi lançado o livro Comer Emocional, Ciência e Prática Clínica. O trabalho é assinado pelo professor Anderson Silva e pela nutricionista Roberta Carbonari Musi, referência nacional na área de comportamento alimentar. A proposta apresentada aos alunos busca ampliar o olhar sobre a alimentação, mostrando que fatores emocionais têm impacto direto nas escolhas alimentares e na saúde como um todo. Muitas das pessoas têm problemas com a comida, não necessariamente porque ela tem mais calorias ou porque ela não é aquela comida que o nutricionista ou outro profissional recomenda, mas sim porque ela tem dificuldade de lidar com as questões emocionais. E nós trazemos isso nesse livro. O livro é dividido em duas partes, da ciência à prática clínica, justamente para que a gente possa entregar aos estudantes e aos nutricionistas a percepção do que vem a ser um comer emocional, quando ele precisa de intervenção e como nós, profissionais da saúde, especialmente nutricionistas, precisamos e devemos intervir. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, é muito importante passar isso. A iniciativa reforça o papel da nutrição como uma área que vai além da dieta, envolvendo aspectos psicológicos e sociais na busca por mais qualidade de vida. A grande questão é que nós nunca comemos na nossa vida inteira apenas porque sentimos fome. Se você perguntar isso para qualquer pessoa, você come por quê? Dificilmente essa pessoa vai responder, eu só como porque eu sinto fome. E é muito importante que o profissional esteja preparado a conversar com um ser humano, né? Para além do quanto você come, quantas calorias, em que horário você come, como funciona o seu intestino, quem é esse ser humano que está sentado à sua frente, quais as razões que levam ele a buscar comida e quando ele não precisaria de comida, mas a comida ainda assim é a única forma dele regular emoções ou suprimir emoções. Muitos dos nutricionistas, psicólogos, médicos focam muito nas questões biológicas e isso é válido, isso é importante, mas nós também temos que considerar outras questões, as psicossocioculturais que também estão envolvidas no processo da alimentação. O momento foi de troca de conhecimento e reflexão, um convite para repensar hábitos e entender que cuidar da alimentação também é cuidar das emoções. A nutrição, ela é uma ciência que envolve não só o bem-estar biológico, a relação biológica do alimento, mas também a relação com as nossas emoções. Então, é muito importante que o aluno, desde a graduação, ele já tenha contato com esse conteúdo para que ele possa se inteirar, entender e ter uma abordagem mais ampla na sua prática profissional. Na sequência aqui no News, primeira edição, tem a previsão do tempo para os municípios do Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. E a gente fala de futebol, olha as imagens aí na tela. Atlético vence a primeira pela Copa Sul-Americana. Os detalhes, já já.
Estamos de volta e agora confira as dicas para você cuidar do seu sorriso com a Mais Implantes. Você passou 2025 inteiro dizendo que agora vai, que desta vez não iria deixar para depois, e eu entendo. Muitas vezes o que te segura é o medo da dor, o trauma com dentista e a preocupação com o preço, e até aquele pensamento de que não merece ter um sorriso bonito. Mas deixa eu te tranquilizar, eu sou o Dr. Vitor Hugo aqui da Mais Implantes, e aqui você não vai sentir dor, não vai passar medo e não vai ter surpresa no valor. Tem paciente que até dorme na cadeira de tão confortável que é o nosso atendimento. E sobre o preço, pode esquecer essa preocupação. Eu já ajudei milhares de pessoas a resgatar o sorriso e a autoestima. E te garanto, a condição que eu vou te oferecer, nenhum dentista vai fazer por você. Agora é a sua vez. Você vai agendar hoje e começar 2026 com um novo sorriso e uma nova vida. Clique no botão Fale com a minha equipe e venha realizar o que você prometeu para você mesma. Te espero aqui na Mais Implantes. Seguindo aqui com você, com mais informações no NTV News primeira edição, vou para essa câmera 2 aqui com você, porque olha só as imagens aqui do Campeonato Brasileiro, o jogo do Atlético e do Juventude, porque o Atlético, minha gente, bateu o Juventude na noite de ontem na Arena MRV em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Logo no início da partida, os jogadores do Atlético reclamaram de uma falta dentro da área, mas após revisão do VAR, a arbitragem não marcou a penalidade. O time alvinegro continuou insistindo na pressão em jogadas de velocidade. Aos 42 minutos da primeira etapa, Coelho faz belo passe nas costas da marcação, Bernat avança rapidamente, domina e finaliza certeiro, abrindo o placar. O empate do Juventude veio aos 10 minutos do segundo tempo. Vacilo do goleiro Everson, que erra o passe cedendo o ataque ao adversário. Melhor para Pérez, que recebe o cruzamento dentro da área, chuta colocado e deixa tudo igual na Arena MRV. O gol de desempate aconteceu aos 44 minutos do segundo tempo. Após ótimo cruzamento de Coelho pela direita, Cassierra cabeceia fazendo o gol da vitória atleticana. Seguimos ao vivo com o programa Gui Boaventura e os aquecimentos. Seguimos aqui com o NTV News, primeira edição, e os aquecimentos aqui para o programa Gui Boaventura já estão a todo vapor. Você que está nos acompanhando, continue aqui na NTV, porque daqui a pouco tem o programa Gui Boaventura coladinho com a gente no NTV News, primeira edição. Enquanto a gente prepara aqui o programa do Gui, você vai saber agora como que fica a previsão do tempo para Patos de Minas e a nossa região. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Óticas New Color. Pensou em ótica? Lembrou New Color. O fim de semana deve ser com elevação na temperatura. A umidade relativa do ar registra 35%. A máxima prevista para hoje em Patos de Minas é de 30 graus. E amanhã, variação entre 19 e 32. Neste sábado, em João Pinheiro, mínima de 17 e máxima de 34 graus. Em Guimarães, vai de 19 a 31 graus. Já em Matutina, de 18 a 30. Em Vargião de Minas, de 19 a 31 graus. E em Vazante, mínima de 20 e máxima de 33 graus neste sábado. Eu volto já. De volta com o News, primeira edição, e me conta aí, meu amigo, como está a saúde dos seus olhos? Está com a receita na mão? Então você precisa procurar o Mercadão com meu amigo Luciano Caetano. Muito bom dia, Luciano. Bom dia, meu amigo Matheus. Bom dia, já boa tarde aqui. Quase boa tarde, vamos almoçar daqui a pouco. É verdade. Então é isso aí, meu amigo. Precisa fazer óculos de grau, você já sabe, né? A melhor ótica de Patos de Minas e toda a região é o Mercadão dos Óculos. Lá você encontra armações de grau a partir de R$ 49,90.
todas as lentes em promoção, aquela lente que escurece ao sol, a Transitions, né? Lente com filtro de luz azul, com antirreflexo e tudo isso em até 12 vezes sem juros nos cartões. Então não é problema, a gente divide para você da forma que ficar melhor. E se você não tem cartão, tem a possibilidade também de dividir no boleto bancário. Como que funciona? Você vai levar a sua identidade, nós vamos fazer a análise na hora e já imprime o boleto para você. Você pode pagar o primeiro até com 60 dias. Então não perca tempo não, gente. Hoje já é quarta-feira, hoje é sexta-feira, tô atrasado, sexta, o tempo tá passando voando. E eu já quero aproveitar para te perguntar, porque já para algumas pessoas já vão emendar um feriado aí. Segunda-feira o Mercadão dos Óculos vai estar aberto para poder receber quem está nos assistindo agora? Exatamente, hoje sexta-feira aberto normal, amanhã também sabadão normal e na segunda também, então só vai ser fechado na terça-feira de feriado. Então você pode ir lá fazer os seus óculos antes do feriado, dia 21, que dá tempo. Hoje aberto, sábado aberto e segunda também aberto, horário normal. As 3 lojas em Patos de Minas, loja também em Paracatu e Patrocínio. Então é isso aí, gente. O tempo está passando voando, não perca tempo. Vai lá fazer os seus óculos de grau com o melhor atendimento da cidade, com as melhores formas de pagamento e com aquela lente que só o Mercadão dos Óculos, é a lente Eurolux, que hoje é a melhor lente do Brasil, que é exclusiva nossa. Então você já sabe, gente, um excelente final de semana para todo mundo, um excelente sexta, afinal hoje é sexta, não é quarta. Um excelente final de semana para todo mundo. Você já sabe, meu amigo Matheus, receita na mão, vem pro Mercadão. A gente segue com 30 e agora te conta que pelo menos 430 minutos que já foi e agora é NTV News, primeira edição. A gente segue te contando que pelo menos 400 casos de dengue já foram confirmados em Patos de Minas. Confira. Em Patos de Minas, os números reforçam o sinal de atenção. De acordo com o boletim epidemiológico, o município já registrou 720 notificações de dengue, sendo 400 casos confirmados. Também há identificação de 3 sorotipos do vírus em circulação aqui em Patos. Além disso, foram notificados 9 ocorrências de chikungunya, com 1 caso confirmado até o momento. Apesar do cenário preocupante, há um dado que chama a atenção. No mesmo período do ano passado, a cidade tinha cerca de 3 vezes mais casos de dengue. Mesmo assim, as autoridades de saúde mantêm o alerta, principalmente por causa da circulação simultânea de diferentes tipos do vírus, o que pode aumentar o risco de agravamento da doença. Quando a gente compara, né, do ano passado, nós tínhamos aí 3 vezes o número de casos que nós temos em 2026. Esse ano está bem tranquilo, mas o que nos preocupa aí é a reintrodução do sorotipo 3, né? O sorotipo 3 está circulando, então as pessoas não têm a imunidade específica contra aquele sorotipo, então podem vir a ter, né, epidemia, pode ter mais casos de dengue por esse motivo. A vacina está disponível, né? A população de 10 a 14 anos tem a vacina Qdenga, né, em todas as unidades de saúde. E a vacina do Butantan também está sendo ofertada aí aos profissionais de saúde. A medida mais importante, né, para a gente ter o controle das arboviroses em geral, tanto dengue quanto zika, chikungunya, é o monitoramento da própria residência pelo morador, né? Porque ele está ali todos os dias e consegue estar eliminando ali os prováveis criadores, os locais que podem se tornar problema, né? E favorecer o desenvolvimento ali do mosquito Aedes aegypti. Os sintomas clássicos, né, da dengue clássica é febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores musculares e aparecimento das manchinhas vermelhas, né, pelo corpo. Então, com qualquer um desses sintomas, pode procurar as unidades básicas de saúde para ser avaliado. E a Prefeitura de Patos de Minas continuou com as ações para intensificando, né? Sim, né, nosso trabalho é de controle do vetor, né, então os agentes de endemias estão visitando as casas, fazendo os mutirões de recolhimento de inservíveis, fazendo as pulverizações, né, quando tem indicação, quando tem um caso positivo, né, aquele quarteirão recebe ali os agentes com a pulverização, né, nos quintais, e fazendo as medidas preventivas, né, nós tivemos um trabalho do drone, né, que vistoriou 30% da área urbana do município, identificou vários criadores de difícil acesso e foi um trabalho muito bom também que a gente desenvolveu aqui no município. Pois é, né? Todo cuidado ele é necessário e importante. E muitas pessoas falam, vou cuidar do quintal do vizinho e por muitas das vezes acaba se esquecendo de cuidar do próprio quintal. Então, se cada um fazer a sua parte, dá tudo certo.
Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência no NTV News, primeira edição.